Olá, sociedade! Eu sou Carol Pafiadashi E eu sou Laura Damasceno. e sejam muito bem-vindos ao LaicaCast. Aqui nós vamos abordar vários assuntos sobre o universo dos livros de colorir. Esse podcast foi criado pensando em você que gosta de bater papo, que gosta de materiais de papelaria, pintura, livros de colorir. Então chega junto, pode trazer o seu café ou pega seu livro de colorir para seguir pintando e nos acompanhe, porque aqui é o seu lugar. Para muitos editores ao redor do mundo, o ano de 2015 foi excelente em termos financeiros, e esse impulso foi promovido pelos livros de colorir para adultos. Mas o que levou multidões de adultos a comprar livros de colorir e lápis de cor depois de tanto tempo? Que precedentes podemos encontrar para essa modinha aparentemente moderna? Como se explica esse fenômeno de 2015? Sejam bem-vindos ao LaicaCast. E aí, Laurinha, tudo bem contigo? Tudo bem, Carol, tudo ótimo. E por aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo, Laurinha. Feliz agora com esse nosso novo projeto do podcast, né? E Muito feliz. Vamos bater um papinho bem legal sobre diversos assuntos que a gente já tem separado e tomara que o pessoal que esteja nos ouvindo curta, né, o nosso trabalho por aqui também. Tomara que todo mundo curta, né? A gente já curte muito livro de colorir, acho que hoje a gente vai falar um pouco sobre eles. Então, vai ser um assunto muito bacana, né? Eu acho que vai ser bem legal o pessoal escutar aí toda essa história que a gente vai trazer sobre eles, né? Lembrando, pessoal, que eles podem deixar comentários aqui no YouTube mesmo, mas o LaicaCast também tem Instagram, então a gente convida todo mundo também a seguir lá o Instagram LaicaCast, onde a gente vai postando as atualizações, quando tiver podcast novo, né? O pessoal também vai ficar sabendo por lá. Mas, Laurinha, falando sobre livros de colorir, menina, eu sempre imaginei que os livros tivessem se originado, né? Os livros para adulto tivessem se originado lá nos livros para criança. Mas parece que não foi bem assim, né, Laurinha? Não. Esses livros aí, ó, já tem história, 200 anos atrás, muito tempo. Já faz Verdade. Muito tempo que essa moda aí começou. E muita gente, eu acho que a grande maioria, né, só veio conhecer essa delícia que é o livro de colorir, acho que de 2015 para cá. Pensa que é uma coisa bem recente, né? Mas não é, tem toda uma história por trás. E eu acho que hoje a gente vai contar essa história bem, bem legal aí pro pessoal ficar por dentro, né? Pois é, eu também, na época dos livros de colorir ali da Johanna, que foi a febre, eu imaginei que era um dos primeiros, né? Eu até na época pesquisei e aí vi que já existia esses livros, mas eu imaginava que era coisas assim de alguns anos para cá. Eu não imaginava que os livros tinham toda essa história que a gente vai contar aqui pro pessoal, né? Muito tempo atrás, nasceu há muito tempo. Então, assim, eu também nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu achava que quem tinha sido a precursora de tudo isso tinha sido a Johanna, né? Eu achava que era com ela que tivesse começado tudo. Mas não, isso aí já vem, já teve a moda há muito tempo atrás, voltou como toda moda, né? Vai, volta. Exatamente. E agora tá aí de novo. Eu espero que ela não suma. A gente pôde constatar que as pessoas já gostavam de colorir colorir figuras, na verdade, né? Quando existia digamos assim, a impressão, entre aspas, né? Por xilogravura. A xilogravura, que era uma técnica antiga, então, que se fazia uma escultura na madeira, e aí essa escultura ela virava como se fosse um carimbo. Então, se passava uma tinta nessa. É um carimbo mesmo, né, Laurinha? Como se fosse uma chapa, né? Uma chapa.
Isso, eles esculpido em faziam madeira, né? exatamente. Eu E acho que hoje em dia ainda se usa muito isso em roupas. Isso aí se usa muito em blusa também, né? Que o pessoal coloca a tinta lá naquela imagem e aí coloca na roupa, né? É uma forma de imprimir uma imagem bem, acho que artesanalmente, né? Chamado. Exato, mas antigamente isso era feito então em blocos de madeira, né? E aí Sim. então esse bloco era esculpido até virar uma espécie de carimbo, onde depois se passava uma tinta e carimbava no papel, digamos assim. E as pessoas já gostavam de colorir essas imagens, né? Hoje em dia a xilogravura ela ainda existe, mas aí como uma forma bem mais artesanal, né? Como uma forma de arte e não como uma impressão propriamente dita como era antigamente. Como que só existia esse caminho para se imprimir, né? Só era Exatamente. através da xilogravura. E aí depois nós tivemos então um livro que não era de colorir, mas as pessoas passaram a colorir, que foi o livro de botânica do ilustrador, digamos assim, Leonard Fuchs, né? Em Isso. 1542. Nossa, Faz mil muito tempo. quinhentos e bolinhas, viu? Faz muito tempo. É, Muito tempo. esse ilustrador ele era um médico alemão e ele estudava muito sobre plantas medicinais. Então ele Hum, acabou fazendo esse livro, né? Tipo como se fosse um catálogo, né? Um catálogo de plantas e as pessoas passaram a colorir esse livro, né? que não era voltado para colorir, né? Ele só começou a catalogar essas plantas e aí as pessoas acharam, acho que as imagens bonitas das plantas, né? E começaram a colorir, né? Exato, exatamente. Não era pintar, né? Era colorir, porque É, eu acho que era utilizado tinta na época, né? uhum. Exatamente. Ele era um livro voltado mais para, digamos, para a comunidade médica, né? Para os alunos ali de estudo de plantas medicinais. Mas aí caiu na graça do povo e o pessoal começou a colorir mesmo, né? A pintar Sim. esse livro. Mas depois nós tivemos sim um livro já voltado, né, Laurinha, para. Aí sim, foi criado para colorir, né? Exato, Esse livro que veio é o De Flores. Isso? exatamente, isso. O De Flores, ele foi um livro que foi feito, criado para colorir, né? Veio já com essa ideia. O De Flores, ele na época, quando surgiu para pessoas, né, que da alta sociedade, ele era feito para damas, cavalheiros, né, só essas pessoas que tinham uma certa facilidade, né, para comprar, para ter acesso a esse livro. E esse livro, ele veio com muitas imagens de plantas também, né, muitas imagens lindas, por sinal. E aí as pessoas começaram a colorir o The Florist. De Exatamente. quem foi o ilustrador do The O Florist? ilustrador é Robert Sayer e é Saiu. um livro com cerca de 50, eles chamam de pranchas, né? 50 Sim. páginas diferentes. E na época as pessoas acabavam identificando as plantas e pegavam as plantas reais como inspiração para o colorido. E aí já foram encontrados muitos livros dessa coleção aí, dessa tiragem do The Forest, com as plantinhas dentro. Então, sabe quando a gente guarda uma pétala de rosa dentro da Sim, que ela agenda? fica seca, né? Nossa, As pessoas deveria ser. faziam muito isso, né? Elas pegavam as plantas assim na natureza para se inspirar ali no colorido e acabavam guardando a mesma espécie ali junto com o livro, né? Até Então, porque eu acho que essas imagens que ele desenhou eram bem reais, né? Eram super realistas a flor em si, né? A planta em si que ele queria. Então, assim, muita gente que achava essas plantas colocava, porque tinha uma certa semelhança, né? Do que era ilustrado e do que a pessoa tinha encontrado na natureza. Aí ficava bem lindo, né?
Bem linda. romântico. Essas imagens a gente encontra na internet, né? São cerca de Sim. 50. São muito bonitas, Laurinha, muito bonitas Esse mesmo. livro foi publicado em Londres, né, em 1760. Ele foi Exatamente. publicado em Londres, então, assim, essas imagens elas foram feitas especificamente para serem coloridas. E outra, eu acho que ele fez essas imagens para que ele próprio colorisse também, né? E as pessoas começaram a colorir, né? Exato. Inclusive, nesse livro, ele indicava ali logo no início quais as cores, como se fosse um índice, assim, né? Então, Isso. ali tinha as cores que as pessoas tinham que pintar aquelas plantas. Para mim, não ia servir, Laurinha. Para mim também não. Se o cara me Não falasse, dava. pinta essa flor de rosa, eu ia lá e ia pintar de azul, porque eu sou dessas, menina. Eu gosto muito de colorir flores, assim, meio que baseada no que a flor já é na natureza. Por exemplo, se aquela flor na natureza é azul, aí eu gosto de colorir assim, geralmente tendo essa semelhança, mas às vezes foge um pouco, até porque a criatividade vem e você tá afim de colorir a flor, é azul na natureza, mas você quer colorir de vermelho, né? Então, às vezes, mas na grande maioria eu gosto de fazer essa associação. Mas, assim, por indicação no livro, não dá, não. Não Imagina, dá. né? E Já eram cores, assim, bem fechadas, né? Que ele colocava. fechadas, Eram cores, assim, bem sombrias, cores que não tinha essa certa semelhança com a natureza. Ele colocava outras cores lá, indicando, né, nos livros. Exatamente, eu acho que até isso também fazia com que só, digamos, a alta sociedade tivesse acesso ao livro, aos materiais de pintura, né? Porque tu vê, Sim. vai ficando bem seletivo mesmo, Era né? bem para a elite, era para quem tinha dinheiro para pintar esses livros, né? Essas ilustrações. Era uma coisa bem sofisticada para a época, né? Porque já que não tinha, não era uma coisa acessível, era uma coisa sofisticada. E aí, tem mais o que mais? né? Mais tarde que foi criado então os livros de colorir para crianças, né? Já isso em 1850, nós temos então o The Young Artist's Coloring Guide, que é Totalmente diferente do que muita gente pensa, né? Todo mundo pensa que... Eu, pelo menos, pensava que tinha vindo primeiro os livros para criança. E não para adulto, nunca pensei. Sempre achei que tivesse começado lá os livrinhos de colorir na pré-escola e tal, aquela coisa bem infantilizada e tudo, mas não. Exatamente, só veio depois, né? Tu vê já em 1850, quase 100 anos depois do livro de colorir para adultos, né? Demorou Então, muito. muito, menina, muito. E esse livro, ele é uma coleção de livros, né? Esse The Young Artist's Coloring Guide, é uma coleção, é uma série, se eu não me engano, de 12 ou 13 livros, da ilustradora Marian Carson. E o interessante é que eles traziam uma página colorida e a outra página igualzinha, porém preto e branca, para as crianças copiarem, né? Então era um copia e cola, né? Copia e cola. Copia e cola. O que para mim Criatividade também não zero. ia funcionar. Hoje em dia ainda existem alguns livros assim, inclusive para adultos. Eu já vi alguns livros onde vem a página colorida e a outra página preto e branco. É legal por uma questão de inspiração, às vezes para a gente testar uma textura diferente, uma combinação ou um degradê diferente. Isso eu acho legal, mas é bem complicado a gente copiar tal qual, né? Uma ilustração. Eu acho que até hoje deve ter muita gente que acaba tendo um certo bloqueio de criatividade em relação a quais cores usar, como começar de fato em si ali aquela ilustração, e tem a necessidade de estar olhando alguma outra imagem, olhando algumas outras cores, ou a mesma imagem que foi colorida, né, para dar uma assim, iluminada nas ideias, mas aí depois que começa, pronto, né? E já tem gente que não, já tem gente que dá aquela pesquisada mesmo e fica preso ali, não se... Acho que se liberta, né? Para a sua criatividade, né? Eu acho que hoje em dia ainda Exato. tem muita gente
que vai nessa linha, mas para mim não dá. Eu acho assim que por uma questão de exercitar, eu acho bacana. Sim. Sabe? Para a gente exercitar, para a gente tirar inspiração. Eu mesma sempre busco muitas inspirações na internet, né? No Pinterest nem se fala, ilustrações de outras pessoas que já coloriram. Então, assim, quando a gente faz essa pesquisa, a gente acaba reunindo, se munindo de várias alternativas e dali a gente vai também conseguindo montar, né, a nossa ilustração, nosso colorido ali, né, com base em várias inspirações, digamos assim. Mas a proposta ali do livro, até porque as cores que eram usadas, né, sempre foram assim, áreas inteiras só de uma cor, né? No livro, eu estou me referindo já ao livro aqui publicado, o primeiro livro de colorir para crianças, né, dessa ilustradora Marianne Carson, em 1850. Então, são ilustrações inteiras que ela ocupa só 3 cores, né? 3 ou 4 cores. Claro que existe uma limitação da época de impressão e tudo mais, mas é interessante, assim, porque acaba que as crianças tinham que colorir áreas inteiras de uma única cor, né? Não tinha na época, né, muita variedade de cores, não existia, então era só aqueles pigmentos ali, eram geralmente cores bem fechadas, né, aquele vermelho bem escuro, marrom, tons de marrom sempre tinha muito. Então, assim, como deveria ser, né, estranho essas crianças E outra não coisa soltar a interessante, ficar naquilo. Eu acho que esse tipo de colorido não se tornava nem prazeroso, eu nem acho que se tornava até um pouco frustrante para a criança não poder conseguir copiar aquilo que a ilustradora colocava ali como um métier, né? Uma coisa ali que a criança tinha que seguir aquilo, aquelas cores, e se você não conseguisse, é verdade, né? que frustrante, né? Outra coisa interessante, assim, é que esse livro, ele trazia algumas ilustrações, eu acho que até meio pesadas para as crianças, né? Como, por exemplo, aquela página que um tigre tá caçando um veado e o veado com o pescoço meio sangrando, assim. Abocanhando, literalmente, abocanhando. o pescoço. Eram umas coisas meio macabras, aqueles ali, né? De vez relaxar, fazer assustar. É verdade. E aí depois, mais tarde, veio então o livro chamado The Little Folks Paint Book, já da artista Kate Greenaway, e ela não trazia essas orientações de cores, né? E as crianças eram mais livres, né? Sim, era uma coisa menos didática, né? Que ela trazia, era uma coisa mais solta, livre, né? Mas mesmo assim ainda trazia algumas coisas, porque para a época eu acho que não teria sido tão fácil se desvincular dessa condição que tinha lá de colocar as cores, né? Ela trazia, mas ela deixava um pouco mais livre e não tão indicativo de que tinha que utilizar aquelas cores, né, na outra página. Mas mesmo assim ainda tinha um pouco, né? Aí depois, então, nós temos na mesma época, aliás, bem juntinho ali, o livro do Walter Crane's Paint Book, do autor, né, como o próprio título diz, Walter Crane, que ele traz também o mesmo esquema de uma página colorida e outra página preto e branco. Mas no caso dele já tinha umas ilustrações mais legais, né, ilustrações de fadinhas, uma coisa assim mais lúdica, né? Lúdica, exatamente, exatamente. E Era uma coisa mais inclusive lúdica. Já foi assim mais vendido na época, mais famosinho, digamos assim. Sim. E foi tudo muito perto, né? Não teve essa quantidade de 100 anos depois. Foi tudo assim muito pertinho. Eu acho que eles estavam com as ideias já assim, foi seguindo meio que o fluxo do outro ilustrador e aí foi tudo muito perto. Então isso foi bacana também, né? Porque fez com que as crianças não provassem aqueles livros e só depois de muito tempo viesse outro, né? Então foi bacana, porque teve um métier de livros, teve essa escolha, né? Tinha essa escolha de livros no mercado, né, na época.
Mas aí depois a gente tem uma pausa grande, né? A gente não encontra Uhum. nada na literatura entre o ano aí de 1880 até já na 1960 ali, quando foi lançado mais um livro. Então são quase 100 anos também de separação, né? O pessoal demorava, né? Diferente dos dias de hoje, que os ilustradores estão assim a todo vapor. Durante Todo um ano, vapor. elas publicam muita coisa, né? Tanto as ilustradoras quanto os ilustradores. É um livro, é um lançamento atrás do outro. Eu não sei. Eles fazem uma produção é quase que um livro por ano cada É, um, né? e são É poucos que não impressionante. que demoram um pouco, né, a ter um lançamento. Acho que tem alguns ilustradores que demoram 2, 3 anos, mas assim os mais famosos que estão aí sempre, né, no meio, é um livro por ano. Então assim Uhum. é muito interessante. Hoje você vê, acho que por conta do mercado também, né, tem essa procura. Então eles colocam para vender mesmo, colocar as ideias, né, para o papel, né? Não demora Exatamente. tanto. Em 1961, então, foi lançado mais um livro de colorir também para adultos, com uma abordagem muito estranha. O livro se chamava The Executive Coloring Book, no meu inglês aqui, né? Mas então, esse livro era um livro onde trazia um executivo e as páginas do livro contavam mais ou menos o dia a dia desse executivo. Um livro com um cunho bem irônico, subversivo, assim, também de cunho político, né? Então, umas Sim. ilustrações muito engraçadas, assim, engraçadas no sentido de ser estranho. Eu mesma não teria prazer nenhum em pintar aquele livro, sabe? Livro de colorir que hoje a gente tem, assim, a filosofia de ser um livro, ou melhor, um passatempo relaxante, prazeroso, que a gente mexe com cores, que a gente faz muitas amizades entre, né, as pessoas que também pintam. Então tem Sim. toda uma conotação assim de relaxamento, de prazer. E aí a gente se depara com um livro como aquele, Laura, pelo amor de Deus, mulher, que é Pelo amor aquilo? de Deus, chega a ser cômico, porque chega a ser uma coisa tão assim inimaginável até, né? Mas assim é um livro que por trás uma coisa utiliza, o ilustrador utiliza de uma coisa tão inocente que é um livro de colorir para trazer mensagens para a sociedade, né? Coisas assim, mensagens que não eram tão boas, né, para a época. E eu acho que as pessoas, muitos, eu não sei, eu acho que nem chegavam a se ligar o que aquele livro estava querendo passar, né? Qual mensagem aquele livro estava querendo passar. Mas era um livro bem político, um livro assim que tinha preconceito, muito Preconceito, preconceito, machismo. machismo. Então, assim, para a época, como as pessoas não tinham acesso às informações, né? Os meios de comunicação na época não eram tão grandes, então, assim, não chegava. Então, eu acho que as pessoas meio que às vezes nem se ligavam do que aquele livro estava querendo passar, né? E outras pessoas já se ligavam e eu não sei se colocavam em prática o tipo de coisa que aquele livro trazia, né? Que era É, uma coisa bem, bem empresarial e trazia rude meio que também. trazia assim meio que para esse lado da empresa, do trabalho, né? Então, Uma das assim, imagens, só para o pessoal assim se situar do que a gente está falando, uma das imagens, por exemplo, que eu fiquei chocada, é o rapaz tem então uma mesa cheia de funcionários ali na hora do cafezinho, batendo papo, convidando ele para sentar ali na mesa, e o executivo dá um sorrisinho, e no pensamento tem um balão assim de pensamento onde ele diz: jamais eu me sentaria com eles, né? Então, aí você vê o preconceito, você vê o estilo de relacionamento patrão-funcionário, né? Uma coisa assim sim, muito, muito estranha. Ou aquela outra página que ele fala assim:
mogno, como é que era, Laura? Mogno. Pinte minha mesa de mogno, a minha sala tem armários de mogno. Então, assim, às vezes ele levava, induzia a pessoa a pintar o móvel, as coisas de mogno, mas ele queria, as pessoas poderiam entender que era a questão da cor mogno. Mas não era, ele estava querendo induzir a pessoa a pensar que a sala dele era chique, a sala dele tinha móveis de mogno, tá? Eu sou executiva, eu sou... E assim, as pessoas nem faziam indagações do que outros tipos de trabalho também eram tão importantes quanto aqueles, né? Que não tinham móveis de mogno. Então, assim, porque um livro... o mogno é colocado ali no livro como se fosse um alto padrão de móveis, né? Então, bem bizarro esse livro, né? Ele disse até, tem uma frase que ele fala, eu queria ser de mogno. Até ele queria ser de mogno. E esse livro, ele é bem interessante, assim, porque foram 3 pessoas, 3 cabeças que pensaram, né? Não foi só um ilustrador. Ele foi publicado em 1961 por 3 profissionais de publicidade de Chicago, né? Que deram essa vida a esse livro, que foi bem estranho. Tem aquela cena também, aquela página do terno, né? Do terno. Este é meu terno, pinte meu terno de cinza ou perderei meu emprego. Né? Que eu já não ia pintar de cinza, eu já ia pintar de rosa, só de raiva, entendeu? Peraí que eu vou pintar de rosa, porque eu sou dessas, né, Carol? Eu não vou pintar de cinza. O livro é meu, o lápis é meu. Peraí, as coisas são minhas, eu pinto do que eu quiser. Muito interessante. E na época, outros livros nessa mesma linha, né, também surgiram. Então, eram títulos assim que ridicularizavam o conformismo, o trabalho, ridicularizavam alguns presidentes da época, Sim. né? Sim. Muito interessante. Era bem voltado assim para ridicularizar, né, o conformismo. Eles não, o trabalho, né? Eu acho que nessa época quem era o presidente era o John Kennedy, né? Na época o livro trazia muito essa questão do cunho político, né? Muito interessante para ser o primeiro livro de colorir para adultos já assim, mais de fato em si feito para adultos, né? Nessa época também fez bastante sucesso o livro de colorir dos Panteras Negras, né? Sim, que eram livros que foram feitos para revolucionar, né? Eles também traziam toda essa questão política, né? O racismo estava muito presente nesses livros, né? Nessa questão toda. Os Panteras Negras, né? Panteras Negras era um partido político que tinha como objetivo garantir o direito da população, os direitos da população negra nos Estados Unidos. Então, eles estavam sempre fiscalizando os becos. Nesse livro, o que aconteceu? Eles relatavam, ou retratavam, melhor dizendo, os policiais como sendo um porco, e aí faziam com que as pessoas negras, hoje em dia a gente tem que falar preto, eu não sei, Laurinha. Sim. Mas faziam com que as pessoas, né, pretas fossem retratadas sempre matando os porcos, que seriam os policiais, ou então com facas correndo atrás dos porcos, né? Porque eles queriam embutir na população a mentalidade de que as pessoas negras eram ruins, digamos assim, né? Sim. Só que depois descobriu-se que isso tudo era uma jogada política, né? Era uma armação política. Era um movimento, né, que eles estavam fazendo por detrás desses livros, e aí as pessoas não conseguiam enxergar, e só depois de muito movimento, muita banalização que teve, né, foi que descobriram o que de fato essas imagens, esses livros estavam querendo dizer, né? O que essas pessoas... Exatamente. Na época, existiu um boato forte de que esses livros estavam sendo publicados por pessoas do FBI, imagina, que queriam fazer com que a população
sentisse, digamos, pena dos policiais, né, e ficassem contra a população negra. Então, tu vê, assim, a proporção que isso vai tomando, Laura. Isso não é normal, menina, não é possível um negócio desse, É uma coisa bem, sabe? bem estranha, né? Uma coisa assim que você nem imagina por uma coisa tão simples, tão delicada que seria um livro, eles utilizarem isso para trazer outras coisas, né? Fazer um movimento desse tamanho. Na E esse época, livro ele só foi publicado, né? Só foi impresso 1.000 exemplares. Depois ele saiu de circulação e não teve mais, né? Esse livro ele só foi 1.000 exemplares. Mesmo assim, para a altamente época polêmico. eu acho que foi uma boa Bastante tiragem, quantidade, né? E na época também, o líder do Panteras Negras, ele teve que se pronunciar dizendo que o partido não tinha nada a ver com isso, que eles não pregavam isso, né? Nossa, menina, tu imagina a dor de cabeça que não foi e quanta coisa assim não teve por consequência, né? Foi um Consequências reboliço, né? ruins. Ai, que horror, que polêmica desnecessária, pelo amor de Deus, olha. Bem, assim, foi uma revolução mesmo. Nessa época estava bem presente essa questão da política, né? Bem presente. Em 1962, ali coladinho com 1961, nesse meio tempo aí todo, né? Isso foi tudo muito perto. Foi 1961, 1962 e 1963. Então, foi Uhum. 3 anos que teve todo esse... Como eles enxergaram esses livros de colorir para trazer toda essa questão política, né? Nesse meio desse tempo aí também teve um dos sucessos do período, que foi um livro de colorir que foi publicado em 1962 por Mort Druck, que ele trouxe esse livro sobre o presidente John Kennedy, que foi um best-seller que ficou no New York Times por 14 semanas, né? Ele ficou foi um livro muito bem falado, e a sociedade super aprovou, e isso tudo foi, assim, muito perto. Exatamente. Ai, 1961, ainda bem que hoje em 1962 e dia, 1963. exato, ainda bem que hoje em dia a conotação dos livros é totalmente diferente, né? Totalmente diferente, é uma coisa bem prazerosa mesmo. Acho que é por isso que tem essa legião de pessoas que estão chegando aí para colorir, né? Não tem essa questão política. Eu acho isso muito bacana. Não que a questão política não deva estar presente, mas eu acho que o livro de colorir ele tem outra abordagem, né? Ele tem Exato. outro papel na sociedade. Ele Hoje em não, dia, né? Hoje em dia, ele não porque tem esse... antigamente a gente vê que não. Antigamente eles achavam uma coisa, peraí, uma coisa tão inocente, vamos usar, não Uhum. Ai, que era? coisa séria, menina. Como o ser humano é, pelo amor de Deus. Hoje em dia nós temos muitas flores, muitas mandalas, muitas fadas, muitas ilustrações lúdicas, Castelos, castelos, né? florestas. Eu, pelo Mas menos, também tá amo a passando. natureza. Existem alguns títulos bem engraçados, como aquele livro que a gente estava comentando das pessoas nuas. Ah, sim, aquele livro eu fiquei em choque quando eu vi. Eu disse, nossa senhora. Aí eu peguei o livro, que eu peguei o telefone e mandei a mensagem para Carol. Carol, você já viu esse livro? Porque eu fiquei tipo, meu Deus, eu nunca imaginei. E eu achei super interessante a história, assim, como o livro surgiu. Eu achei super interessante. Foi de uma conversa em um restaurante entre amigos e eles estavam falando justamente de política. E a ilustradora, a pessoa que teve a ideia, né? Ela disse assim, eu prefiro outra coisa do que ficar... Eu não lembro como foi que ela falou, mas assim, eu sei que daí ela convidou vários ilustradores, se eu não me engano foram 12 ilustradores, ou foram 17 que ela pegou. E aí foram fazer esse livro. Eu achei super bacana a ideia, assim,
que ela trouxe até em algumas entrevistas, ela deu dizendo que perguntaram para ela porque ela lançou em 2014, 2014 para 2015 ela lançou esse livro, né? E aí perguntaram para ela se ela estava fazendo isso para ir de encontro com os livros que a Johanna estava lançando, que era Jardim Secreto, Flores e tal. E ela disse que não, foi por pura coincidência mesmo, ela não quis fazer um movimento contra os livros de colorir de flores, de florestas, e ela achou bacana, e aí ela fez. Eu queria até lembrar o nome do livro, mas eu não estou lembrando agora o nome do livro. Não me recordo também. Mas é um livro voltado... deixa eu ver, meu Deus, eu não lembro o nome do livro, mas é um livro voltado com imagens bem de cunho sexual e tal, mas são imagens assim que você fica... Bem elaboradas, né? São bem imagens elaboradas, porque não foi só ela, foram vários ilustradores que fizeram, e ilustradores super famosos, bem famosos. Então, assim, eu fiquei... Tem livro para tudo quanto é gosto, tá? Tem livro... Eu lembro na época, a gente estava no início dos livros de colorir em 2015 e de vez em quando aparecia essa conversa, vocês já conhecem esse tal livro? Era sempre uma coisa meio velada, assim, né? Ela na entrevista até falou que ela chegava nas livrarias e as livrarias pediam muito para que ela colocasse os livros, né, para vender e tal. E ela disse que nunca teve essa vontade de colocar livros, mas a procura começou a ser tão grande que ela foi obrigada a colocar nas livrarias. Ela tem a própria editora dela que faz os livros. Então, assim, é bem bacana e vem tudo autografado por ela. É uma coisa bem artesanal, digamos assim, mas é bem interessante. Depois a gente procura o nome do livro da A ilustradora e gente deixa pode aqui até nos comentários. Isso, então a gente pode trazer no próximo podcast de algumas curiosidades e aí a gente Comenta dele de novo, comenta dele de novo, porque é bem curiosa a história. Achei super bacana. Não é só de florzinhas que vive o mundo de colorir, né? Não é só de florzinhas que se vive o mundo de colorir. Laurinha, e como que você começou a colorir? Ai, a minha Começou história... lá em 2015, na Não. febre? Não comecei em 2015, minha história foi um pouco já bem tarde, assim, do meio do movimento. Eu comecei a descobrir que, na verdade, eu sempre gostei de colorir, né? Eu acho que a maioria das crianças gosta de colorir, então, assim, eu sempre gostei muito desse meio de universo de papelaria. Eu ia nas papelarias, eu queria, na lista, tinha que comprar 2 cadernos, eu queria 5 cadernos, 10 cadernos, só por conta da capa, né? Então, assim, eu sempre gostei muito dessas coisas de papelaria. E aí, quando chegou em 2016, eu lá no trabalho, recém-chegada lá, então, assim, fica aquela coisa meio que café com leite, né? A pessoa se situando, e eu acho que a outra pessoa não tinha muita, assim, confiança. Eu acho que a pessoa não tem mesmo muita confiança e na outra que está chegando para exercer algumas coisas, então eu tinha muito tempo livre. E aí eu disse, quer saber uma coisa? Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui, não. Eu vou já imprimir aqui umas coisinhas. Aí comecei a imprimir, coloria lá no trabalho. E aí, quando eu cheguei um dia no banheiro, fui no banheiro lá, eu andava com assim, uma pilha de papel, sabe? Quase uma resma de papel, com um monte de imagem impressa. E aí, né, eu lembro que eu estava indo embora, fui no banheiro, num banheiro que é de criança, que tem muito balé. Na verdade, eu ia fazer balé à noite. E aí eu fui lá trocar de roupa e tal. E aí levei, andava com a minha resma de coloridos embaixo do braço. Quando eu cheguei lá, tinha uma moça que, por coincidência, trabalhava nesse mesmo lugar, uma dentista. E aí, quando foi no outro dia que eu cheguei no trabalho, o vigia ligou dizendo, olha, tem uma coisa aqui, uma encomenda para você. Quando eu cheguei lá, era um livro de colorir. Ela viu, então, você no banheiro com seus desenhos. Isso, ela viu eu com a pilha, né, de papel lá, os papeizinhos, as impressões, e aí ela imaginou assim, poxa, eu vou dar um livro de colorir para essa pessoa. E aí era um reino animal. Já comecei assim pelo livro difícil, né? Complicado difícil, de reino se animal pintar. é difícil.
Muito. E aí eu comecei a colorir aquele reino animal com os lápis que eu tinha, com as coisinhas que eu tinha. E aí começava a querer, como todo mundo no início, querer inventar. Ah, como aquela pessoa faz aquilo? Como é que faz fundo preto? E aí foi um estrago, o livro ficou... parece assim um livro de tentativas, na verdade, não de coloridos. Mas, assim, é o meu xodó esse livro, porque foi onde tudo começou. E depois daí eu passei 6 meses colorindo um único livro. Eu passei 6 meses colorindo O Reino Animal, 6 meses. Meu Deus, mulher! É muito tempo. Eu não imaginava que tinha outros livros de colorir. Eu sabia mais ou menos que tinha o Jardim Secreto, a outra ilustradora, mas eu não tinha noção de onde eu podia comprar e de como aquilo poderia chegar, né? Então, assim, eu passei 6 meses colorindo aquele livro, mas assim, não me apeguei tanto. Eu acho que por conta do livro mesmo, que é um pouco difícil, né? E eu não me apeguei tanto, mas eu coloria esporadicamente, passei 6 meses colorindo ele. E aí depois eu passei 6 meses sem colorir nada. Abandonei o livro, deixei os lápis e não colori mais. E aí eu fiz uma viagem e lá eu encontrei o Oceano Perdido. Outro que também é difícil de colorir. Difícil, muito detalhe. Pois é, e aí eu comprei o Oceano Perdido, achei bacana, comprei. E daí não parei mais, disparei em comprar lápis, livro, e aí foi, eu acho que o oceano foi realmente onde me acendeu a colorir, mas onde tudo começou foi o Reino Animal. Porque eu coloria, mas não era com aquela vontade, sabe? Coloria, eu acho que por passatempo mesmo, e com o Oceano Perdido não, que veio mesmo acender a vontade de colorir. Então, tudo começou no banheiro, a minha história. No banheiro da empresa. Foi no banheiro da empresa. Foi aí que começou. E essa minha amiga, ela se tornou minha amiga, porque ela também coloria. Depois eu descobri, eu liguei para ela para agradecer, né, o livro. E aí eu descobri que ela coloria, mas hoje em dia ela já não faz mais nenhum tipo de pintura. Que pena. Ela deixou, e aí eu sigo, mas de vez em quando ela ainda me incentiva, né? Ela sempre liga, ela manda mensagem, pergunta como é que tá, fica dizendo que tem vontade de voltar, mas minha história começou aí. Caramba, Laurinha. Foi meio que caiu de paraquedas, porque eu nunca fui atrás de comprar livro nem nada, eu não sabia muito desse movimento. E quando eu comecei a pesquisar, entrar no Instagram e ver que existia esse mundo enorme, que eu acho que é isso que se passa na cabeça de muita gente, né? Que não conhece e pensa, isso é coisa de criança, pintar livro, isso é coisa de criança, é perca de tempo, algo do tipo, né? Mas quando as pessoas vão atrás de saber realmente o mundo virtual, que também, às vezes, tem... Porque você pensa, tem o mundo real aqui, que é meu livro, meus lápis, meu canto, mas tem o mundo virtual do colorido. E quando as pessoas chega nesse mundo virtual, é que você tem a dimensão do tamanho que é, né? Muita gente no Brasil inteiro, muita gente no mundo inteiro colorindo, e o mercado que é movimentado através desse meio, né, desse movimento do mundo de colorir, é que você vai tomar a dimensão do tamanho que é isso, né? Exatamente, tem... E a sua história? A sua história... Pois é, a minha também foi bem de paraquedas, assim, sabe? Porque eu tava num momento complicado da minha vida, de mudança, de esperando resultados de doutorado. E aí o Gabriel, meu marido, foi transferido de Minas Gerais para São Paulo. Teve que ser uma mudança meio rápida demais. A gente deixou até a mudança para trás, viemos só de carro para cá. E aí foi uma confusão, assim, eu escrevendo um projeto para uma universidade, esperando o resultado de outra, universidades fora do país, aquela apreensão, nervosismo, e aí chegando numa cidade nova, onde eu não tenho não tinha nenhum amigo, não conhecia ninguém, não conhecia a cidade, menina do céu, num quarto de hotel, passando por tudo isso.
Comecei a me estressar, os dias passando, a gente não dava jeito da vida, porque o Gabriel já estava trabalhando, e eu tinha que ir atrás de apartamento, encontrar um caminhão para buscar minha mudança lá, resolvendo as coisas do projeto. Tava E aí conturbado. a camareira batendo na porta para limpar, e eu tendo que, ai, olha, uma função. E comecei a me estressar, assim, sabe? E aí, na época, foi bem na época que tudo isso começou em janeiro, né? Nossa mudança foi início de janeiro de 2015. E aí minha mãe me ligou e disse, Carol, e eu contando, sempre contando para ela todos os meus perrengues aqui, né? Dela, ai, mas tu tinha que ter alguma coisa para distrair a cabeça, tu tinha que fazer alguma coisa para te não ficar assim tantas horas aí só com essas coisas estressantes. Quem sabe tu. Aí ela falava para eu ler livros, eu, mãe, já li horrores de livro, não aguento mais. Filme, já assisti horrores, eu não quero ver mais filme, não quero ver mais série, não quero mais nada. Daí ela disse, ah, agora tá bem na moda os livros de colorir. Menina, fiquei até achando assim, ela tá ficando doida, né? Porque ela é da área das artes, ela é artista plástica de formação e tudo mais, muito talentosa, mas eu nunca desenvolvi o meu lado artístico, entendeu? Eu dizia, mãe, como assim livro de colorir? Mãe, a última vez que eu tive lápis de cor foi quando eu tinha 11 anos no colégio, mãe, pelo amor de Deus. Ela, não, mas é livro de colorir para adultos. Eu, ai, como assim? O que tu tá falando? Existe isso? Existe isso? Dela, olha, tá bem na moda. Vou te mandar umas imagens, que ela já tinha comprado um para ela, né? Ela, vou te mandar umas imagens aqui, tu dá uma olhada e procura o livro aí. Com certeza vai ter, porque tá explodindo no mundo inteiro esse tal desse livro, né? Que era o Jardim Secreto da Johanna Basford. E aí na hora eu falei assim, ela tá ficando doida, né? Eu nem vou atrás disso, porque eu nunca soube pintar, nunca me interessei por isso. Não vai ser agora, nesse momento todo de estresse que eu tô, que eu vou No ficar auge? pintando. E aí teve um dia que nós fomos no shopping aqui para buscar algumas coisas, né? Porque era era um horário já meio tarde, era o que tinha aberto. Eu disse, não, vamos dar uma passadinha no shopping, que daí a gente já resolve por lá. E aí, menina, nas livrarias do shopping era só Jardim Secreto, assim, ó. As vitrines era pilhas e pilhas, sabe? E aí, ai, só um pouquinho, esse livro aqui foi aquele que a mãe falou, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí entrei numa livraria, folhei, assim, deu, ai, será que eu compro, gente? Ai, mas também não era tão caro, não custava nada. Acabei comprando o Jardim Secreto e uma caixinha de lápis de cor de 24 cores, da Faber-Castell. Também já realizando um sonho aí, né? Porque era meu sonho de criança ter uma caixa enorme de lápis de cor e eu nunca tive, porque Faber-Castell naquela época era muito caro, né? Ter uma caixa grande de Faber era um ou outro na turma que tinha, sabe? Pessoas mais de um poder aquisitivo melhor, digamos assim. Então eu sempre tive ou uma caixinha de 12 ou uma marca mais simples, né? Eu disse, ah, já me Agora é a deliciei, já hora. me realizei comprando aquela caixa de 24, né? E aí fui para o Hotel Colori. Foi quando eu fiz uma florzinha azul e eu achei que tinha ficado horrível, assim, sabe? Eu disse, nossa, sem condições, não dá, não dá. A minha cabeça de querer me enfiar nisso, sabe? Nada a ver. Aí eu falei para minha mãe, mãe, sabe aquele livro? Comprei, pintei, mas assim, ó, ficou horrível. Ó, quando tu vier aqui, eu te dou esse material, porque para mim não dá, sabe? Eu vou passar para ti. Ela, mas deixa eu ver essa flor, me manda uma foto. Mandei a foto da flor azul. E ela disse, nossa, mas ficou muito bom. E é aquela coisa de mãe, né? Que o filho faz um rabisco no papel, acha lindo, maravilhoso. Deu, ai, mãe, tá. Não precisa ficar querendo levantar minha bolinha. Eu tenho consciência das coisas, sabe? E ela disse assim: ah, vamos fazer assim, ó. Tem um grupo no Facebook, que até na época ela era administradora do grupo. Foi montado um grupo que todos os dias entra muita gente, porque a febre está aumentando, e lá as pessoas postam
imagens dos coloridos. Posta tua flor lá e vamos ver o que o pessoal vai falar. Aí tu vai ver se é coisa da minha cabeça, se o pessoal vai gostar ou não. E aí eu postei, né, um desenho da... Aí eu até completei um pouco mais a página para não postar só uma flor, assim, eu segui em frente, postei a página e escrevi, né, meu primeiro colorido do livro Jardim Secreto. Menina do céu, Isso foi escrito no livro ou na legenda? eu escrevi na legenda lá no grupo do tá. Facebook. Escrevi na legenda, né? E coloquei lá, sabe? E aí fui dormir. No outro dia, a menina já tinha assim 600, 700 curtidas e no final do dia já chegou a 1000 curtidas, assim, sabe? Daí, e nos comentários as pessoas, meu Deus, que lindo! Nossa, ensina pra gente como é que tu fez esse efeito. Deu, gente, esse pessoal não pode ficar tá doido, né? Porque eu via coloridos incríveis ali, sabe? Passando, né? Muitos coloridos maravilhosos, assim. Eu pensei, gente, é uma flor azul, tipo, ainda fiz azul, porque tipo, já não é tão fácil de encontrar na natureza, sabe? E aí eu já fiz meio de rebeldia, para não ficar bom mesmo, para minha mãe ver que eu não levava jeito, né? E as pessoas pedindo, ai, não tem como gravar um videozinho para ensinar. Deu, gente do céu, esse povo tá doido? E minha mãe disse, ó, o pessoal tá pedindo. Eu tenho o meu canal no YouTube, né, onde ela postava, ensinava pintura decorativa, né, que é o forte dela lá no ateliê, que é o que ela trabalha até hoje. Ela disse, usa lá o meu canal mesmo e posta lá. Ensina para o pessoal como tu fez. Eu, mãe, mas é muito simples, mãe. Eu tenho vergonha. Como é que eu vou fazer? Eu não sei nem falar em público, mãe. Eu não sou profissional, mãe. As pessoas vão me condenar por eu estar me metendo numa área que não é a minha, sabe? E minha mãe disse: não, vai lá e ensina. Diz que tu não é profissional, que tu vai ensinar exatamente como tu fez no livro. E aí eu fiz, Laurinha. Gravei o vídeo, postei no canal dela, porque eu não tinha canal na época. E aí todo mundo começou a curtir, comentar, gostar, pedir para eu postar mais, sabe? E foi aí que eu pensei, gente, eu acho que de repente eu levo jeito então para coisa. Foi aí que tudo começou, né? O bom foi com a flor azul. Com a flor azul. E na época não existia vídeos sobre, digamos, isso foi em 2015. O vídeo já foi postado em fevereiro de 2015, né? O livro foi assim, já no final de 2014 já estava sendo vendido, mas o boom foi em janeiro de 2015 e no início de fevereiro eu postei esse vídeo da Flor Azul. E na época se fazia muita reportagem, né, sobre essa febre dos coloridos. E como esse vídeo foi um dos primeiros porque minha mãe gravou uns 2 vídeos antes de livros de colorir, né? Então o dela mesmo que foi os primeiros vídeos sobre o assunto. E depois pesquisando, a gente acredita que foi até um dos primeiros no YouTube, né, sobre o assunto, porque até então tinha muitos vídeos de pintura, inclusive de pinturas com lápis de cor, mas nada em livro de colorir. Minha mãe mesmo já tem canal desde 2008 ensinando várias técnicas de pintura, né? Até porque não tinha também essa questão dos livros de colorir, né? Eles chegaram com tudo em 2014, né? 2014, 2015 foi quando eles vieram com tudo. Então, esse vídeo da Flor Azul, ele foi muito usado para ilustrar reportagens. Então, aparecia reportagens na Globo, na Bandeirantes, na Record, e aí eles ilustravam a matéria usando este vídeo da Flor Azul, né? Então, acabou assim ficando muito popular esse vídeo. E o canal começou a crescer, e as pessoas pedindo para eu ensinar mais coisas. E eu sempre gostei de compartilhar, mas do jeito que eu sei, né? Que não é nada profissional, é as coisas como eu acho que é, né? Da forma como a gente aprendeu sozinho. Foi indo e foi. Meio que autodidata, assim. Claro que eu sempre observei muito a minha mãe pintando, mas eu nunca fui aquela criança que gostava de mexer nas tintas dela, pegar os materiais dela. Não, eu sempre ficava na minha, só olhando, conversando com ela e observando bastante, sabe?
E aí eu comecei a pegar gosto, né, por incentivo da turma, assim, que acompanha o canal, que acompanha o meu trabalho, sabe? Tive, assim como você também, uns momentos que eu não quis mais saber, ou porque eu estava envolvida com outra coisa, ou porque eu tinha enjoado, entendeu? Então eu ficava 6 meses sem pintar, 4 meses sem pintar, mas os livros de colorir sempre tiveram aqui do meu lado, entendeu? Então de vez em quando eu ia ali, pintava. E agora na quarentena, sim, agora na quarentena tá sendo a minha válvula de escape, né? Nossa, na quarentena eu acho que foi assim, foi o outro boom, né, dos livros de colorir, foi agora nessa quarentena, porque eu nunca vi tanta gente colorindo assim, numa velocidade tão grande, assim, muita gente chegando, muita gente nova aparecendo, e o pessoal com aquela sede de colorir, porque não tem muito o que fazer, né, fora de casa, então, assim, eu acho que os livros foram, assim, uma válvula de escape mesmo, tanto para Para quem muita já gente. coloria e quanto para quem nunca tinha colorido e está chegando agora, né? Então, eu acho que o outro boom foi agora. E teve Exato. uma certa atrasada aí no lançamento de muitos livros, que eu acho que muitas ilustradoras e ilustradores estavam querendo lançar algumas coisas esse ano, então, assim, teve esse baque aí, né? Elas sentiram, eu acho que só teve uma ou duas que lançou alguma coisa, mas a grande maioria está esperando, guardando tudo para lançar em 2021. E Exatamente. aí é que vai ser, que vai vir uma enxurrada, né? Porque elas vão lançar tudo uma em cima Junto. da outra, tudo junto, tudo uma em cima da outra. Então, assim, eu acho que onde também deu essa notoriedade, né, maior assim, para os livros de colorir para adultos foi em 2015, né, que foi com a Johanna, ela que começou também aí trazendo toda essa trazendo não, Resgatou, né? Parece que foi um resgatou resgate, assim, do. isso. É, Eu não sei se ela tem em mente toda essa história que a gente acabou de contar aqui. Não sei como a gente é. pode até trazer, né, no próximo podcast aí, falando um pouco sobre ela, como ela começou a ilustrar esses livros, porque foi assim, ela resgatou valendo, né? Foi assim, com gosto, como se diz, Exato. porque o livro dela ficou durante muito tempo nos livros mais vendidos do Brasil e do mundo, foi por muito tempo. Saiu no New York Times, ele ficou no New York Times, acho que durante umas 10 semanas, como o livro mais vendido, né, na época, em Uhum. 2015. Foi um crescimento grande, assim, na época. Eu lembro de participar de uma reunião onde estava um diretor, digamos assim, das livrarias Saraiva, né? E na época ele disse assim que estava tão forte, era tão grande as vendas, era tão grande a procura pelos livros de colorir, que eles tinham certeza que isso dificilmente iria sair de moda, sabe? Mas depois a gente conseguiu constatar que realmente foi uma febre. Depois decaiu muito, né? Já nos anos de 2016, 2017, isso decaiu muito. Ficou mesmo quem gostou, né? Então, as pessoas que colorem hoje em dia são ou porque estão chegando agora, ou porque de fato gostaram da experiência na época e seguiram colorindo até hoje, né? Para Acho que muitos, deu aquela estabilizada, né? Veio o estabilizada. boom 2015 e estabilizou, eu acho que até por conta que todo ano é lançado um. Então, como É, todo ano é lançado, elas, né, no caso, eles, os ilustradores, conseguem manter um certo estável, né? aquecimento ainda, Sim, né? é, Mas realmente foi um pico bem grande, depois decaiu isso. Então a gente tem, todo mundo tem uma história de alguém que começou a pintar e abandonou, e deu o livro, deu os materiais. Isso tem muitos e muitos relatos sobre isso, mas ainda existe uma turma grande que gosta e que acabou trazendo isso como hobby para a vida, né? Então, sim. nossa, eu mesma, quando a gente passa a ter canal, frequentar os grupos, Instagram voltado para isso, a gente vai tendo contato com inúmeras pessoas que mantêm essa atividade como um hobby
E na época a gente enfrentou muito preconceito também. Hoje em dia, graças a Deus, isso já está diminuindo. As pessoas já conseguem encarar isso como arte, como passatempo, né? Como uma coisa bacana para a gente se entreter, né? Hoje em dia, até porque hoje a gente está em 2020, está tudo muito bem, assim, eu acho que as coisas estão não só esse assunto do mundo de colorir, mas eu creio que qualquer outro assunto está meio que se resolvendo, né? Então, esses tipos de preconceito, eu acho que estão sendo quebrados mesmo, e as pessoas estão vendo, né, que isso é mais do que, às vezes, um hobby. Às vezes é terapia. Vai muito para a questão de saúde, vai para a questão do profissional. Tem muita gente que acabou começando até a trabalhar com isso, né? A ganhar alguma coisa. Então, assim, vai surgindo novos ramos, vai surgindo novas coisas. E tem muita gente que só pinta por hobby, né? Porque gosta, por prazer. E é muito bacana como isso vai se desdobrando, né? Exato. Nas pessoas. Bom, tanto que nós estamos aqui hoje iniciando o nosso podcast em função disso, né? Em função disso, olha só o ramo que surgiu, um podcast sobre o mundo de colorir, muito bacana. Eu acho que é o primeiro podcast que está saindo aqui no Brasil, eu não sei, mas mas eu não fui atrás, mas eu creio que sim. Então, assim, a gente vai estar trazendo muita coisa bacana sobre esse universo de colorir, muita coisa legal. Não só, às vezes, eu acho que a imagem é muito bacana você assistir e ver a pessoa e escutar, né? Mas eu creio que escutar também seja muito bom, até porque você às vezes está ali colorindo, está fazendo alguma coisa, está numa função, está em outra, e escutar alguma história, alguma coisa sobre esse universo de colorir. Eu particularmente amo colorir escutando alguma coisa. Eu não gosto daquele silêncio, quando eu estou colorindo, eu não gosto do silêncio, eu gosto do barulho. Eu não sei, minha criatividade flui melhor. E é bom, né? Só um pouquinho, Laura, peraí. O diretor está falando aqui que é para o pessoal que está nos escutando deixar aqui nos comentários se eles estão gostando e o que mais. Sim, outros assuntos que eles queiram que a gente aborde aqui, que é só para deixar nos comentários ou lá no Instagram, né, diretor? Pode ser no Instagram também? O diretor tá mandando, então pronto. Ele mandou, a gente cumpre. Então, pessoal, deixa aí os comentários, né? Nos sigam lá também no Instagram. LaicaCast. E também a gente deixa aqui abaixo nossos Instagrams pessoais, né, Laurinha? Sim, a gente vai deixar tudo aqui no link, né? Tudo aqui no vídeo, pra gente, para vocês poderem estar entrando em contato, deixando comentário, alguma dúvida, alguma sugestão. A gente também está aberta a sugestões, deixar sua opinião, deixar o que você achou, alguma dúvida. Então, assim, a gente está com o canal aqui e o Instagram. O Instagram também está super ativo lá, a gente já está começando a postar alguma coisa sobre o podcast. Isso. É um projeto que a gente espera muito que dê certo, nós vamos trabalhar para isso, né, Laurinha? Sim. Mas a gente precisa também do apoio da turma aqui nos incentivando, deixando comentários, né? Conta aqui pra gente se você gosta de colorir também escutando o podcast ou assistindo algum vídeo e quais os temas que vocês querem que a gente aborde aqui. Nós já temos alguns em mente, mas a gente vai também conversando com o nosso público e vendo o que eles querem escutar por aqui, né, Laurinha? Sim, é verdade. E o diretor, né? Porque o diretor, ele que tem a palavra sobre o podcast, né, Carol? Isso, a gente vai seguindo as orientações. É verdade. Vamos nessa então, Laurinha? Vamos sim, vamos nessa. Eu acho que a gente tem uma hora, né? Uma hora, então vamos nessa. A gente vai ficando por aqui. Vamos trazendo mais novidades, mais assuntos para vocês. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal LaicaCast. Clique em gostei se vocês gostaram desse podcast. Deixe aí seus comentários sobre o que vocês estão achando desse nosso novo projeto.
E a gente espera que vocês curtam muito aqui com a gente, tá bom? Beijo grande, pessoal. Beijos, Paulinha. pessoal. Beijo, Carol. Tchau, tchau. Tchau, diretor.